Boa noite a todas, todos e todes. Sejam bem-vindas, bem-vindes a mais um programa com quem estamos juntos da comunidade Bremen. É uma alegria estarmos aqui hoje neste dia, já nas vésperas, nas proximidades de uma data tão importante que nós vamos refletir neste programa de hoje, que é o Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, Dia das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. E nós vamos refletir um pouquinho neste programa de hoje sobre o mundo do trabalho e a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores. E aí, apresentando esse programa de hoje comigo, nosso irmão Luiz Felipe. Luiz Felipe, Olá, gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, fiquem à vontade, participem com a gente aí. Tem muita coisa legal para a gente falar aqui hoje, né, Paulinho? é isso aí, Felipe. E esse tema, ele nos remete, ele nos provoca a luta, né? O Dia dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, nos lembra uma data em que a classe vai olhar um pouquinho para a sua história, para os seus direitos, para os seus desafios, e enquanto trabalho, o direito do trabalho, garantias dos trabalhadores e das trabalhadoras, a gente sabe que nada nunca foi dado a nós, trabalhadoras e trabalhadores. Tudo sempre foi conquistado. Foi conquistado com muita luta, foi conquistado com greve, foi conquistado a partir de muito sangue derramado de trabalhadoras e trabalhadores que viveram condições precárias e que deram sua vida, né, nesse mundo do trabalho, mas não deram de livre vontade, mas que foram vítimas de sistemas que exploravam, que marginalizavam, e a partir disso os trabalhadoras e os trabalhadores começam então a refletir qual é o seu papel, né, e quais são os seus direitos, começam a reivindicar, e hoje nós temos um dia que nós fazemos memória a tudo isso. E para então lembrar um pouquinho essa vida de luta, essa vida de caminhada, de resistência, nós queremos começar este programa de hoje com a oração latina, que é uma canção de um maranhense, o César Teixeira, e que ela diz assim: esta nova oração é uma canção de vida pelo sangue da ferida no chão, que não cicatrizará, nem tampouco deixará de abrir a rosa em nosso coração. E diga sim a quem nos quer abraçar, mas se for para enganar, diga não. Eia, com as bandeiras nas ruas, ninguém pode nos calar. E quem nos ajudará a não ser a própria gente, pois hoje não se consente esperar. Somente a rosa e o punhal, somente o punhal e a rosa poderão fazer a luz do sol brilhar. E diga sim a quem nos quer acolher, mas se for para nos prender, diga não. Eia, ninguém vai ser torturado com vontade de lutar. Eia, com as bandeiras nas ruas, ninguém pode nos calar. E é com essa canção, então, que a gente se coloca nessa marcha virtual, podemos assim dizer, por esse Dia das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. E aí, Luiz Felipe, para começar a nos ajudar a pensar um pouquinho esse dia, o que ele representa, o que é que, diante do cenário que a gente vive, né, como que está a situação das trabalhadoras e dos trabalhadores, como é que está a situação do mundo do trabalho no nosso país, a gente vai chamar uma convidada muito especial, que é a Larissa Cristine Gondim Porto, ela que é doutora em filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, lá em São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal da Paraíba, professora de Direito do Trabalho e Introdução à Ciência do Direito pela Unifip, a Universidade, Centro Universitário
de Patos, na Paraíba. Então é com muita alegria que, para iniciar esta nossa reflexão de hoje, a gente recebe a Larissa. Larissa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bem, meu nome é Larissa e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre as implicações filosóficas do mundo do trabalho, os desafios do que é que seria o conceito de trabalho para a filosofia ou na perspectiva filosófica. Bem, um dos primeiros filósofos a pensar o trabalho como algo que seja da formação da nossa subjetividade, do que a gente na verdade, foi um filósofo alemão chamado Hegel. A gente acha que não, né? Que foi o Marx, é o mais conhecido, é o mais famoso. Mas, na verdade, um dos primeiros filósofos que pensou o trabalho como algo que forma a subjetividade humana foi o Hegel, num livro chamado Fenomenologia do Espírito. E lá ele coloca essa questão do trabalho como algo que vem moldar a subjetividade através do ato pelo qual o ser humano modifica a natureza e satisfaz o desejo de outra pessoa, abrindo mão assim do desejo de si, promovendo, portanto, um ato de reconhecimento do desejo do outro. Mas, apesar do Hegel reconhecer a força do trabalho para a formação da subjetividade e também para a formação da objetividade na filosofia do direito, através de todas as correlações coletivas que esse trabalho pode trazer, foi realmente com Marx e o desenvolvimento do materialismo dialético que o trabalho passou a ter, digamos assim, uma conotação filosófica mais forte e principalmente coletiva, que era o que eu queria trazer nessa discussão de hoje, né, do aspecto social do trabalho. Claro que depois da filosofia do Marx, a gente tem toda uma tradição, né, que se desenvolve a partir desse conceito dele, né, do trabalho, relacionado a outros conceitos clássicos, como luta de classe, mercadoria, valor, e todos os dados econômicos que o Marx produz no modo de produção capitalista, toda a crítica econômica que ele faz a esse modo de produção, que é essencial para a gente compreender o mundo do trabalho também. Mas o que eu queria trazer hoje para vocês seria pensar um pouco, e isso seria também um desafio filosófico, no aspecto socializante do trabalho. Por quê? Porque eu acho que esse é um dos principais desafios, um dos principais problemas que nós temos para a filosofia hoje. É claro que o problema da distribuição de renda e o problema da desigualdade trazido por Marx, o problema da exploração, ele não deixou de existir, né? Isso aí é evidente nos dias de hoje, né? A desigualdade, ela bate a nossa porta de uma maneira bastante cruel. E a exploração também, mas o capitalismo mudou, o modo de produção mudou. Nós não temos mais o capitalismo industrial, que era a base crítica do Marx. Hoje nós temos um capitalismo financeiro, um capitalismo volátil, digamos assim, né? Nós temos mercadorias que são... desaparecem na nossa frente, né? Nós temos o teletrabalho, nós não temos mais prioritariamente campos industriais, nós temos bitcoins, criptomoedas. Como é que funciona a relação de trabalho nessa perspectiva? A gente tem um filósofo que é muito interessante para pensar essas novas perspectivas de controle de poder no neoliberalismo, que é o Byung-Chul Han. Ele também é um filósofo alemão e ele vai nos mostrar como é que, na verdade, o neoliberalismo tem um controle psicopolítico do poder. Não é mais um controle biopolítico, como defenderia Foucault, né?
mas sim, não é um controle sobre o corpo ortopédico, digamos assim, mas é um controle psíquico, controle da positividade, que está ligada a uma individualização do trabalhador, que a gente pode ligar diretamente com o quê? Com cada vez mais o trabalho perdendo a sua força social coletivizante que o Marx queria, que os trabalhadores se unissem. Cada vez mais a gente tem um foco maior na individualização do proletariado, através dos microempreendedores individuais, da uberização, da precarização do trabalho, da perda da força dos sindicatos. Então, cada vez mais que o trabalhador fica só e isolado, isso significa que existem estratégias psicopolíticas de poder neoliberal tornando enfraquecido esse trabalhador. E esse trabalhador vai perder, isso é uma das teses principais do Byung-Chul Han, que eu acho interessantíssima, o capital ele está fazendo perder essa bipolaridade, né? O neoliberalismo tá perdendo essa bipolaridade entre o industrial e o proletário, na classe burguesa e o proletariado. Porque o microempreendedor, ele é o explorador de si mesmo, né? E isso gera uma perda dessa dialeticidade da luta de classes, que é um fenômeno tradicional da filosofia. Então, isso é um problema filosófico bem interessante para a gente pensar as relações de trabalho atuais. Eu espero ter trazido algumas inquietações para vocês. Agradeço aqui a participação e boa noite para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Larissa, pela sua participação aqui. Que bom, Paulinho, que ela pôde participar com a gente, mandando esse vídeo, fazendo essas provocações, trazendo essa filosofia mais pensante, mais conceitual, né? Que abordou temas que era justamente o que a gente queria falar aqui agora com o nosso próximo convidado da noite, né? Ela falou, fazendo alguns pontos que eu anotei rápido aqui, né? Falou um pouco da história do trabalho, a mudança do capitalismo desde a sua origem do trabalho até agora, o nosso capitalismo atual, a individualização do trabalho, a importância, o papel do sindicato, e nós vamos falar disso já aqui com um sindicalista atual, né? A coletividade, a individualização do trabalho. Muito bom essas provocações que ela trouxe. Obrigado, Larissa. E agora nós vamos conversar com o Valmir Assis, que é um dos nossos companheiros. Seja bem-vindo, Valmir. Olá, gente. Tudo bom? Para justamente agora a gente dar continuidade a essa conversa. E, Valmir, se apresenta um pouquinho, não vou perder tempo aqui te apresentando, já que você está aqui, faça as honras da casa, a casa já é sua, né? Beleza. Diga um pouquinho para a gente quem você é, quem é o Valmir. Vamos lá. Primeiro, feliz da gente estar ouvindo, né, tudo isso que a gente ouviu agora e partilhando um pouco dessa vivência, né, prestes a um 1º de maio que está aí. Então, eu sou Valmir, sou de Recife, trabalho no metrô do Recife, sou metroviário. Também venho da sala de aula, sou professor de sociologia. E aí a minha vida de formação de pesquisa foi ligada à sociologia do trabalho, né? Então, tem essa relação com a sala de aula. Estou, no momento, no metrô do Recife. Há poucos dias, a gente saiu de uma disputa sindical e, no 1º de maio, na data simbólica, um grupo de companheiros e companheiras vamos tomar posse da direção do sindicato Sindimetro-PE, o Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de Pernambuco. Que maravilha, Valmir. A gente aproveita esse espaço aqui para parabenizá-los, né, por essa vitória. E acho que a professora Larissa ela vai nos trazendo, né, você também é professor, então, falando aqui numa conversa de educadores, né, o Luiz Felipe também entra nesse papo como educador, acho que a gente precisa aprofundar um pouquinho também as questões que a Larissa traz,
porque ela traz alguns panoramas, né, dessa... Não é bem automatização, porque ela já vinha acontecendo do trabalho, né? Então, as máquinas elas vão trazendo essa automatização, mas eu acho que é um outro aspecto que talvez que a gente ainda não sabe muito, né? Essa virtualização do trabalho que a Larissa trazia, né? Com o advento de novas tecnologias, de novos meios, quer dizer, agora se trabalha com criptomoeda. O que é criptomoeda? Não é? A gente sabe o que é uma moeda de 50 centavos, que tem ali na bolsa e que você pega. O que é uma moeda digital, né? É uma coisa que a gente não pega. O que é o capital financeiro? E ela trouxe assim, é muito volátil, quer dizer, é quase uma fumaça. Você vê, mas não pega. É uma coisa que... Então, muitos desafios eles vão surgindo para o mundo do trabalho, né? A forma que a gente pensar o trabalho, a forma que os trabalhadores vivem. E aí, nesse mesmo contexto dessas novas formas de trabalho, a gente vai vendo que trabalhos antigos vão deixando de existir, e que isso é um problema, né? Novos trabalhos vão surgir nessas áreas, mas outros postos de trabalho vão sendo fechados, e a gente vai lidando com uma situação muito grave. E a gente vai percebendo também, né, Valmir, que o trabalho ele não é um mundo isolado, mas que o mundo do trabalho está relacionado com o mundo da economia, que ele se relaciona diretamente com o mundo social, quer dizer, não são áreas distintas, são todas áreas integradas de uma mesma sociedade. E aí, quando a gente faz essa análise, a gente olha para uma sociedade que, do que diz respeito ao mundo do trabalho, enfrenta outros desafios além dos que a Larissa falou. Então, a gente tem, por exemplo, uma massa gigantesca de desempregados. E eu estou incluso nessa massa gigantesca de desempregados. Nós temos 12 milhões de pessoas em situação de desemprego. Nós temos 10% da nossa população em situação ativa, né? População ativa em situação de desemprego. Além disso, entre os trabalhadores, nós temos 40,2%, quase 40 milhões de trabalhadores em situação de informalidade. Nós vivemos em um governo que brinca com a proteção ao trabalho, que extinguiu em 2019 o Ministério do Trabalho, fundado lá por Getúlio Vargas, que passou N presidentes no meio disso tudo, para em 2019 ser extinto, ser absorvido pelo Ministério da Economia como se fosse um problema puramente econômico, quer dizer, é como você juntar problemas de, sei lá, vou dar uma comparação assim bem baixa, mas assim, bem esdrúxula. Você comparar o problema de linhas de crédito, que seria mais a linha da economia, com o problema de geração de renda. São mentes diferentes que estão pensando isso aqui. E juntaram tudo, e depois, por forte pressão social, em 2021 volta a existir, então, o Ministério do Trabalho e Emprego. Quer dizer, é um governo que desdenha dessa questão do trabalho, e a gente tem que lembrar que pouco fez para proteger os trabalhadores e as trabalhadoras na pandemia, né, que agiu de uma forma totalmente desconexa e descompromissada com a vida, enfim, mas uma realidade difícil, né, de crescimento do home office, de flexibilização do trabalho, de aumento da tecnologia, enfim. Então, eu queria que tu falasse, Valmir, um pouquinho dessa realidade que a gente está vivendo, né, da trabalhadora e da trabalhadora. Porque ainda, além dessas questões, tem outras questões, né, perda de poder aquisitivo. Então, qual é o cenário hoje da gente no que diz respeito ao trabalho, né? Qual é o chão que a gente chega nesse 1º de maio de 2022? Paulo, veja, a gente ia precisar de 3 dias para acompanhar toda a conjuntura que você traçou, que é real, está posta, assim. E aí, bem, vamos tentar alinhavar todo esse cenário que você disse, que é um cenário de terra arrasada, um pouco com o que a Larissa trouxe. A Larissa, como filósofa, traz para a gente raízes muito, muito claras, né, da conceituação do trabalho. Eu venho da sociologia, então essa dobradinha com o pessoal da filosofia sempre é muito boa, porque a gente vai se somando para descobrir um pouco, né, desse veio, desses vieses da dinâmica social que a gente vive. Eu acho que
assim, eu acho que para contextualizar isso que você está dizendo, pegando as últimas frases que a Larissa trouxe, a gente precisa falar dessa individualização do trabalho, que é uma coisa que vinha surgindo, mas que com a pandemia a gente entrou de cheio nisso e a gente viu isso muito forte, né, na boca de todo mundo no trabalho remoto, que continua para muita gente, porque as empresas, algumas delas, perceberam que isso era melhor para elas. Não é? E, bem, do meu ponto de vista, do meu lugar, não é, de construção do movimento sindical, da luta, né, não é, da classe trabalhadora, isso tem um efeito grande para a gente. E a Larissa começou dizendo isso. É a quebra dos laços de solidariedade. Você quebra uma coletividade. Isso é a melhor forma de garantir que o patrão não sinta nenhum tipo de revés. Né? Aquilo que a gente já vem sofrendo na reforma trabalhista, que é você agora vai negociar, né? É você e o patrão, isso cria corpo nesse trabalho remoto que causa uma quebra de solidariedade. Ou seja, você fica impossibilitado de ter acesso às formas coletivas, às estratégias coletivas de defesa. De defesa em todos os sentidos, na questão salarial, na questão de direitos, mas do assédio direto no posto de trabalho. Agora é você e o seu patrão mandando o zap o tempo todo para lhe encher o saco, para lhe pressionar, para gritar com você em áudio. Você quebra uma série de ferramentas que coletivamente podem ser lançadas para defesa. Então, isso ajuda diretamente. Primeiro, como é que se faz um trabalho de base aí? Como é que o movimento sindical, como é que o órgão de classe atua nisso? Quais as ferramentas que se tem para isso, sim, com cada um no seu canto? E como é que se verifica o adoecimento de cada um, de cada uma? Porque é uma relação direta, o posto de trabalho é esse. A gente escuta, vê nas redes sociais várias sátiras sobre isso, que acendem uma luzinha, que é muita gente dizendo, até em forma de caricatura e brincando, dizer que o bom do trabalho remoto é que a gente pode chorar no nosso trabalho enquanto faz o trabalho. A gente não precisa fingir, nós precisamos ir no banheiro para poder chorar, sofrer, né, com os assédios e voltar. Então, como é que a gente lida com isso? Porque a ruptura das formas coletivas de solidariedade é um golpe de morte para a classe trabalhadora no posto de trabalho. Então, a gente tem dado conta de vários adoecimentos. O assédio virou uma estratégia de gestão. O assédio não são pontos fora da curva, não são situações extremas em alguns postos de trabalho. A gente precisa ter clareza de que assédio hoje é estratégia de gestão. Sabe, é impor cargas extenuantes, físicas, psíquicas, para bater meta, para isso, né, aquilo. Veja, eu vou dar só um dos exemplos. Há 2 dias atrás, eu e a minha companheira saímos para comprar uma cama nova para a nossa filhota, de 3 anos. E procurando numa rua do Recife, que, sabe, né, no comércio tem rua para comprar óculos, tem rua para comprar móvel, então, numa dessas ruas. Então, chegando lá, e depois de vários locais, eu descobri que uma colega do bairro trabalha numa dessas lojas. Então, eu entrei lá e fui conversando e puxando papo. E aí eu descobri uma coisa, né? Que ela disse, é uma loja de venda de móveis para quartos de criança.
É assim, uma loja que vende o quarto completo, né? Cômoda, guarda-roupa, cama, ou então você compra também os móveis em separado. E aí eu descobri que ela disse, olha, a meta agora aqui tem uma meta grande para gente bater. Eu disse, o quê? São de R$ 2.000, porque em média cada quarto todo era 1.500. Ora, a gente não está no momento, nunca esteve, mas agora piorou, e que vão entrar, assim, que uma loja no mês como essa vai vender um montão de quartos, inclusive, porque não é porque as coisas estão assim, quem vai tendo filho vai pegando os móveis do filho mais velho, ou vai pegando de um parente e vai. Ela disse que cada funcionária tem que vender R$ 6.000 por mês. Cada quarto desse, lembrando, é de 1.200 a R$ 1.500. É cada funcionária. Aí o pessoal, os patrões chegaram e disseram, a meta é 6.000 e... Não, gente, me desculpe, eu tô mentindo. Quando ela pediu para eu chutar, eu disse 2.000, ela disse é mais, eu disse 6.000 e ela disse não, é 10.000. Desculpe, é 10.000 a meta. Aí ela disse, e aí o patrão disse que infelizmente quem não bater a meta esse mês vai ter que sair, será demitida. Vamos combinar uma coisa, geralmente, na maioria dos lugares, e nesse lugar só tinha mulheres, loja de quarto de criança, o pessoal coloca mulheres, porque a maioria que vão são mulheres grávidas, e aí faz essa relação. Para a lógica do mercado é isso. E aí ela disse que para completar tudo, ele contratou mais 2 funcionárias esse mês, ou seja, para a briga entre elas, para bater a meta ser maior. Gente, o assédio é isso. E o assédio, no caso desta loja, não é um ponto, não é uma coisa extrema, é a estratégia da gestão da loja. Isso é a estratégia dos vários postos de trabalho, não é? Do setor jurídico, do setor de transporte, do setor de tecnologia, enfim. Então, a quebra de solidariedade, a quebra disso, porque está todo mundo no seu canto, ela ajuda muito. Como é que a gente faz um trabalho de base? Agora eu estou no meu lugar do sindicato. Como é que se faz um trabalho de base com essa pulverização, né? Com todo mundo tentando bater meta, porque está todo mundo sofrendo assédio. Eu vou repetir isso umas 50 vezes aqui. O assédio não é um ponto fora da situação da classe trabalhadora. O assédio é estratégia de gestão das várias empresas, dos vários setores do trabalho. Então, como é que todo mundo assediado, adoecendo, com o número de doenças e suicídios aumentando dentro dos postos de trabalho, como é que se faz um trabalho de base, como se resgata a esperança nisso tudo? Né? Um espaço de flexibilização grande, que é o ápice da precarização, né? E aí, flexibilizar é o impacto direto nas relações de trabalho, sabe? É a diminuição drástica entre a fronteira do campo laboral, do espaço de trabalho com a vida privada. Ninguém sabe mais o que é vida privada e o que é trabalho. O patrão liga para você a qualquer hora, manda zap na hora de dormir. Você não sabe que hora você está trabalhando, que hora você está cuidando da sua filha. Enfim, a gente tem esse cenário, Paulo, que é difícil. Bem, nunca foi fácil, mas a gente tem uma nova reconfiguração aí, que a Larissa trouxe muito, muito bem, quanto a essa questão da solidariedade, quanto a essa questão do trabalho, que tem outras configurações, que tem outras lógicas, e você falou, inclusive nisso, quanto ao labor, quanto ao pagamento do labor, quanto à troca disso, a gente está em um momento de criptomoeda, por exemplo. Né? Então, isso é um pouco dos desafios. Ainda tem mais. Se eu tivesse mais 15 horas, eu iria listar a metade dos nossos desafios. Nem a metade você ia conseguir listar.
É realmente muita coisa. Você citou algumas aí no meu meio, por exemplo, de trabalho, e nós estamos falando, nós temos, de certa forma, nós temos algum sindicato, por exemplo, mudou-se o nome das funções de trabalho para que esse tipo de monte de coisa que você falou aí, de assédio, de competitividade, de tudo, fique mais favorável às empresas. Por exemplo, no meu ramo, onde a gente tem, são engenheiros, geólogos, biólogos, essas coisas assim, criaram-se um inferno de uma palavra chamada analista. Então, você contrata todo mundo com um salário muito inferior do que deveria ser pago, por exemplo, e a gente aceita porque a gente está sem trabalho, a gente está sem emprego. Então, a gente acaba se submetendo a essas coisas todas aí que o Valmir falou, de assédio por telefone, assédio por internet, assédio daquilo. E é verdade, eu já vi gente que desligou a câmera assim e foi chorar, que não aguentava mais ali. E ela falou exatamente isso que você acabou de falar, Valmir. Aqui eu posso chorar tranquilo, porque não tem ninguém me vendo. Eu fiquei chocado com aquilo. Eu falei, gente, como é que isso pode acontecer? Não tem alguma coisa errada, né? E você realmente contrata mais gente para manter o nível lá em cima de competição, e no final da história o que acaba impactando é no próprio produto, no próprio resultado, na qualidade da mercadoria de todo mundo, fora a infelicidade e o adoecimento dos trabalhadores, né? Todo mundo reclamando dessas condições. E aí, Valmir, você tocou no ponto que a gente queria tocar agora. Você já disse que é um sindicalista, a gente queria saber qual é o seu sindicato, e a partir disso, né, você começou a questionar como que a gente pode promover essas mudanças. Nós sabemos aqui que, como trabalhadores de base, né, seja professor, seja eu como geólogo, pesquisador, seja Paulinho, né, também como professor, você como metroviário, nós estamos aqui na base, né? Então a gente acha que a gente não tem poder de decisão, mas isso não significa que a gente não tenha poder de ação, né? Esse ano, inclusive, é um ano de eleitoral, né? Então, nós não estaremos lá no Congresso decidindo, mas é importante a gente saber quem é que nós vamos botar lá no Congresso para representar a gente. Então, como é que você trabalha essa questão de base hoje? Vocês, nós, como trabalhadores, qual a importância de um sindicato, né? O que se poderia fazer nós, né, agirmos em relação a isso? Curioso, Luiz, que talvez alguns anos atrás, mesmo com todos os problemas que a gente tem, talvez há alguns anos atrás, esta pergunta que tu fizesse seria uma pergunta que não faria sentido de ser feita. Assim, qual é a importância do sindicato? Ninguém sabe, quer dizer. E, no entanto, a gente vive um momento que a pergunta que tu fez é a mais crucial possível. Porque a gente vem do histórico de criminalização dos movimentos sociais. E o primeiro é o movimento sindical, é o movimento, são os órgãos de classe. Então, a gente vem, bem, e é lógico, a mídia que tá na mão de poucas famílias do nosso país, foi responsável por isso diretamente, né? Os partidos de direita, uma série de grupos, né? Que defendem os patrões, porque recebem dele os seus proventos, e aí eu estou falando dessa mídia também. Então, todo esse pessoal foi responsável por uma série de formas de criminalização dos movimentos sociais. E o primeiro deles é o movimento sindical. Então, essa tua pergunta hoje, ela é crucial, porque a gente precisa, hoje, dizer a várias pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, o que é o órgão de classe e por que ele existe e para que ele existe, e burlar o sentimento de dúvida que esse povo tem. Pessoas que jamais tiveram relação com o sindicato, pessoas que ainda não estão sendo representadas por nenhum órgão de classe, veem o sindicato com maus olhos, simplesmente porque passaram por um processo de bombardeio da mídia direto
contra os sindicatos. Então, a gente hoje vai precisar de resgatar essa relação da classe trabalhadora com o seu órgão de classe. Aqui no Sindicato dos Metroviários, a gente vai ter um desafio com isso. Né? Veja, a gente passa por dois momentos. Ou você tem uma massa de trabalhadores e trabalhadoras que, com esse bombardeio da mídia, vê sempre o sindicato com maus olhos, ou você tem um grupo que entende que o sindicato é o seu órgão de classe, mas o entende unicamente como um gabinete jurídico para resolver algumas ações suas individuais, para ganhos individuais. E você tem uma parcela, que graças a Deus ainda é significativa, de gente que percebe que o sindicato não é um sindicato apenas, como espaço de sede jurídico, é um movimento sindical. Então, é um espaço de organização para aquilo que eu falei naquele começo, para as estratégias de defesa coletiva. A gente vai precisar de voltar para esse campo de luta com muita força, porque vamos combinar, com o golpe da presidenta Dilma, a prisão criminosa do Lula, né? Na verdade, foi a prisão que foi criminosa, não ele. Com toda essa situação, isso tudo não tinha unicamente o Lula e a Dilma como reféns, era toda a classe trabalhadora, e principalmente minar, destruir toda a ação coletiva da classe trabalhadora. O Paulo lembrou, é simbólico que uma das primeiras ações desse governo foi findar com o Ministério do Trabalho, né, naquela época. Então, a gente está num cenário em que é muito difícil de entrar com o movimento sindical. Mas a gente vai ter que entrar, nós vamos ter que rediscutir trabalho de base, a gente vai ter que burlar várias barreiras. Eu acho que a gente pode começar a construir isso. Ou seja, no campo nosso dos metroviários, a luta direta é contra a privatização do transporte público, que fere a cada um metroviário, né, diretamente, mas isso é o ponto de diálogo com a classe trabalhadora. Ou seja, o transporte público é importantíssimo para a classe trabalhadora. Privatizá-lo é ferir quase que de morte a classe trabalhadora. É nisso que a gente precisa de dialogar com todo mundo. É nisso que a gente precisa ir para as frentes de trabalho, para os postos, dialogar. Vou dar só um exemplo disso. O que é que a gente está pretendendo fazer, por exemplo? É apenas dialogar com a base dos metroviários sobre a privatização do metrô? É apenas dentro do metrô falar com aqueles trabalhadores que estão ali? A gente precisa ir nos bairros que são servidos pelas estações de metrô. Lá existem igrejas, associações de moradores, clube de pais e mães, escolas. E lideranças desses espaços podem construir com a gente um comitê contra a privatização do metrô. É um exemplo de luta isso. Eu estou falando do metrô, que é o meu chão. Mas vamos transpor isso para professores, para o pessoal da construção civil, para metalúrgicos, para o pessoal de ciência e tecnologia, para o pessoal das universidades. Vamos transpor isso para os terceirizados, para os vigilantes, para o serviço geral. Existem, sim, formas coletivas de solidariedade, e a gente tem que lançar mão delas. O trabalho remoto, tudo isso, evidentemente, teve uma das funções que era minar um pouco da criatividade política que a gente tem. Mas a gente consegue. A gente vai ter que burlar a gente vai ter que ir furando esses bloqueios, né? E aí vamos ter que dialogar. Você, Paulo, falou sobre a questão desse ano, que é um ano difícil para a gente. É um ano do nosso pleito. A gente vai decidir, se Deus quiser, tirar essa corja, né, que mistura bala, Bíblia e boi para destruir o nosso país, mas a gente vai ter que dialogar com todo mundo.
os partidos que sempre estiveram com a classe trabalhadora estão percebendo também que precisam se renovar. E mesmo que a reforma política não tenha saído, a gente vem construindo espaços de reforma política dentro dos nossos partidos. Então, esses mandatos coletivos que juntam trabalhadores e trabalhadoras, mulheres, negros e negras, gays, lésbicas e trans, todo esse povo junto, isso foi uma forma da gente construir reforma política. E esse ano vai vir de cheio, esses mandatos coletivos vão vir de cheio. Fora os mandatos individuais, que são de pessoas que estão na base, seja que a gente está chamando de mandatos populares. A gente vai ter que dar gás nessas campanhas, nesses mandatos, para poder ter representatividade, para saber com quem a gente está dialogando, para saber com quem é que a gente vai sentar e a quem a gente vai pressionar. Acho que nós temos essas saídas, mas a gente vai ter que se organizar mais. E, inclusive, nesse quadradinho que a gente está conversando aqui agora. A gente viu, não é, o Twitter aí, por exemplo, está prestes a virar refém, está prestes a virar o cenário do bombardeio de fake news. Né? Então, a gente vai ter que saber lidar também com essa espécie de militância. Eu sou da militância da rua, do porta a porta e tal, mas a gente vai ter que lidar com essa militância da rede social também. Que maravilha, Valmir, isso tudo que você nos traz. Eu acho que, de fato, a gente tem que fazer, na verdade, não 2 dias, mas um seminário assim, de uns 3, 4 dias, para a gente debater o mundo do trabalho. E principalmente porque a gente fala com trabalhadores e trabalhadoras, né? A maioria das pessoas que nos assistem são do mundo do trabalho, e mesmo aqueles que não são ou não estão, pretendem estar. Por exemplo, um estudante, ele não está estudando só pelo estudo, a gente estuda numa perspectiva de conseguir um emprego para conseguir se manter e sobreviver. Então, a gente está falando com trabalhadoras e trabalhadores, que é quem de fato move, né, o mundo. Não são os grandes milionários que movem o mundo, né? As pessoas, você falou aí do Twitter, né? Foi comprado agora por um bilionário, eu falei milionário, mas é bilionário. E eu li uma coisa que me deixou, assim, abismado. Ele está prestes a se tornar trilionário, o primeiro trilionário do mundo. Imagina, uma pessoa só deter $1 trilhão, sei lá o que de dinheiro. Ao mesmo tempo que a gente vive realidades de profunda desigualdade social, mas enfim, mas quem está construindo esse mundo, quem sustenta os bilionários, é a classe trabalhadora. Se você tira a classe trabalhadora, o mundo rui, o mundo cai. Então, acho que talvez o grande desafio, não só para o mundo do trabalho, mas se a gente quer pensar uma outra sociedade, é como devolver esse senso de coletividade, que você fala no que você diz, mas que a Larissa também já havia falado, né? Quer dizer, como é que a gente consegue quebrar esse processo do nosso sistema econômico de individualização dos seres, dos indivíduos, e resgata uma perspectiva comunitária, né? Eu acho que isso é de fundamental importância, e penso que alguns espaços têm tentado fazer isso. A gente olhar, por exemplo, mesmo dentro por exemplo, das igrejas cristãs, se tenta fazer um resgate ao espírito comunitário do início das igrejas cristãs. Quer dizer, então, dentro do espaço religioso, também esse senso individualista, ele está ocupando essa fé individual. Então, como é que a gente caminha, né? Eu acho que o que fica para a gente pensar nesses dias, né? A gente está na véspera agora do 1º de maio, como é que a gente quebra esse espírito individualista? Mas não é quebrar com teoria, é quebrar na prática mesmo. Quer dizer, quais ações, né, eu tenho feito, eu tenho realizado no sentido de uma prática mais coletiva do que uma prática individualista. E não é fácil. Não é fácil porque a gente nasce dentro de uma estrutura que nos cria para isso. Quando eu estudava, e ainda hoje, o que é que orientava? Eu estudava há 2 anos, eu saí da faculdade. Mas qual era a orientação? Para você fazer a sua prova da OAB, para você fazer o seu concurso, para você ganhar dinheiro, para você. Tudo era o eu. Não se pensava o trabalhador enquanto ser coletivo. Não se pensava, por exemplo, qual a função social
de um trabalhador do direito? Qual a função social de um geólogo, de um educador, de um metroviário? Se pensa a função individual, que é a satisfação das necessidades comuns daquela pessoa. Ter o que comer, ter o que beber, ter o que vestir. Então, acho que o desafio que fica para a gente é quebrar isso, né? E quando você fala dos sindicatos, né? Quando eu estudava direito do trabalho, Valmir, a gente estava num período entre a reforma, aquela reforma grande que o Temer fez, né? As várias reformas que são quase deformas, né? De deformar mesmo, que foi o teto dos gastos, mas também uma série de mudanças na lei trabalhista, que dentre elas afetava, por exemplo, a contribuição sindical, que deixava de ser obrigatória, né, que vinha nos projetos. Então, várias formas de desestabilizar os sindicatos, de tirar a força de independência, né, que os sindicatos tinham. Então, e eu acho que a gente hoje tem que fazer um papel contrário de ajudar a fortalecer os sindicatos, né? E, por exemplo, agora, nesse 1º de maio, os sindicatos vão realizar atos de rua. E eu acho que é importante que todas e todos nós que somos trabalhadores, ou se não trabalhadores, procurando trabalho, ou potenciais trabalhadores, que a gente se coloque nestes espaços de luta como forma de apoiar. Eu acho que é importante que a gente olhe, por exemplo, quando os professores entram em greve, quando qualquer trabalhador entra em greve, a gente perguntar por que esses trabalhadores estão em greve. Porque a primeira coisa que a gente faz dizer são vagabundos. Não, são pessoas que estão lutando por direitos. E parte dos direitos que nós temos hoje, eles se originam das greves que os trabalhadores lá atrás fizeram. E que lá apanharam, que lá foram presos, e que hoje parece que tem quase isso, né, Valmir, que você falava assim, da criminalização dos movimentos, parece que hoje as pessoas têm um desejo sanguinário de voltar a aprender, a bater em trabalhadores e trabalhadoras, e acho que a gente tem que fazer, e principalmente nós que aqui estamos assistindo, que nos colocamos no lado da libertação, né, nos colocar ao lado desses trabalhadores e trabalhadoras. Então, saber qual é a pauta, divulgar essa pauta, se eu posso ir para o ato, ir ao ato, e acho que esse 1º de maio agora ele vai servir muito nesse contexto de luta de classes que a gente vive. A Larissa lembrava nisso, né? A gente vive ainda, em todo o tempo, uma luta de classes. Então, a gente tem que marcar posição, a gente tem que se definir posição. No início eu cantava com as bandeiras nas ruas, ninguém pode nos calar. A gente tem que sair com as bandeiras nas ruas. Se não tem bandeira, sai com boné. Se não tem boné, sai de qualquer jeito. Mas acho que a gente tem que marcar esse espaço. E eu queria, então, que a gente pudesse, nesse momento, já que a gente está na véspera do 1º de maio, lembrar um pouquinho, né, dos atos que vão acontecer. Eu queria, Valmir, que você fizesse, então, o convite ao pessoal, dissesse, né, a gente tem gente de Recife aqui nos acompanhando, nos dissesse um pouquinho como vai ser o ato. E para você vai ser também algo especial, né? Antes do ato tem a sua posse enquanto chapa eleita. Eu queria que você fizesse esse convite para a gente. Massa. Veja, tem 3 coisinhas muito rápidas, porque tudo que você falou, de fato, é super importante para a gente pensar em todo esse cenário. De fato, você trouxe uma questão sobre a reforma trabalhista, aquela tentativa de minar os sindicatos, de destruir. Ou seja, a gente precisa voltar para conversar com todo mundo e dizer por que é que querem acabar com o sindicato. Você é trabalhador, você é trabalhadora. Você tem um órgão de defesa, um órgão de classe. O nome dele é sindicato. Existe um grupo que quer acabar com ele. Por quê? E por que é que esse grupo é comandado pelos patrões? Não tem alguma coisa troncha, não tem alguma coisa errada aí, não. Precisamos fazer essa conversa. Segundo, você trouxe a história para o lado da gente, para a caminhada de libertação, para as igrejas, especial as igrejas cristãs. Eu sou do tempo das pastorais pegando fogo, né? Então, pastoral, tanto o movimento de trabalhadores cristãos como a ação católica, uma pastoral operária forte. Então, veja bem, o nosso lado, o nosso campo, porque dentro das igrejas a gente também tem campos em disputa de narrativa, né? Então, o nosso campo da libertação precisa resgatar uma coisa. A gente está falando muito, e isso enche a gente de gás, de força, de teologia negra, de teologia indígena, de teologia feminista. A gente precisa, junto a isso, resgatar uma coisa que há décadas atrás a gente tinha, que é a teologia do trabalho.
formou muitos de nós para a luta. Era a discussão da teologia do trabalho. Que a gente precisa entender que todas as pautas precisam de um diálogo, de um corte sobre consciência de classe. É a teologia do trabalho que vai ajudar a gente. Eu lembro da minha formação como trabalhador jovem, os padres companheiros, os padres do trabalho, discutindo com a gente por que aqui no meio das parábolas de Jesus, ele sapeca uma que diz: vocês estão vendo aqueles trabalhadores da torre lá de Siloé, que foram mortos? Jesus falando de segurança do trabalho, Jesus falando de trabalhador morrendo no posto de trabalho. A gente precisa resgatar a teologia do trabalho nas pastorais de juventude, nos espaços que a gente está, nas formações nas comunidades, no grupinho de crisma, no grupinho de escola dominical, nos grupos de comunidades negras, né, nas irmandades. A gente precisa de voltar a fazer a discussão da teologia do trabalho. Por fim, a gente vai chegar no 1º de maio, com esse cenário que o Paulo traz, das lutas, vai ter luta em todo canto, vai ter momento de ato, que é simbólico, porque nos enche também, nos enche de gás para esse ano todo, e é político, porque nos dá voz, porque a gente se coloca. Então, aqui a gente vai ter 2 atos, né, aqui no Recife. Às 10 horas da manhã, a gente esse ano pensou que a posse da nova gestão sindical não deveria ser feita dentro do sindicato, com ata, assina a ata e pronto. Papel a gente assina a qualquer hora. A gente vai fazer um ato político e cultural na estação central do Recife, metrô Recife, que é a nossa praça, a gente chama de Praça da Greve. É a praça política de todos os metroviários. É onde a gente faz as nossas assembleias, onde a gente define greve. Então, a gente vai ter o ato lá às 10 horas da manhã. Lá, a gente toma posse junto com a base. De lá, a gente vai sair encaminhada para o Recife antigo, para a área antiga, para a área mais boêmia da nossa cidade, mas é o espaço onde a gente vai ter um ato político-cultural das centrais sindicais, são 7 centrais sindicais, se eu não me engano, juntas, fazendo esse ato político na rua Alfredo Lisboa. É a rua mesmo de esquina com o Marco Zero. Aí a gente vai ter esse ato às 15 horas. Então, quem puder, quem for daqui de Recife, puder ir às 10 horas, fortalecer essa luta, esse ato de posse, que é um ato onde a gente vai dizer não à privatização do transporte público. O transporte público é direito da classe trabalhadora. Então, chega lá. E quem puder, segue encaminhada com a gente. É pertinho. Se não puder, mas chega no ato de todas as centrais sindicais que estão juntas com a gente, às 15 horas, no Recife Antigo, próximo ao Marco Zero, Rua Alfredo Lisboa. Chegar no Marco Zero, vai ouvir barulho, vai ouvir zoada de música, de poesia, de gente que faz luta, com isso que a poesia cantada de Paulo diz, né? Que gente que faz luta com um punhal e flor. Né? É isso, Paulo. Maravilha. Luiz Felipe, e aí no Rio de Janeiro vai ter ato? Conta pra gente. Nesse eixo aí, Rio-São Paulo. Diz aí quando, onde, se vai ter. Seu microfone. Eu fico responsável pelo Sudeste, né? Claro que vai ter ato. Vamos começar por São Paulo, né? Um dos grandes berços de sindicalistas, né? Muito importante. O ato vai ser na Praça Charles Miller, no Pacaembu, em São Paulo, mas eu sei que vai ter em outros lugares também, porque São Paulo é muito grande, não vai ter só em um lugar, mas não sei aqui ainda para falar. O que eu sei até o momento é isso aqui. Então, também é no domingo, lógico, a partir das 10 horas. Esse aqui é na Praça Charles Miller, em Pacaembu, em São Paulo. Para outros atos em São Paulo, vocês procurem as redes sociais, principalmente a da CUT, que atualiza mais rápido e traz mais as informações mais completas. E aqui no Rio, vai ser também começando às 10 horas, no Aterro do Flamengo, na altura da rua Silveira Martins. Também, como todos os outros atos, um movimento político e cultural. Não vai ter só as falas, não tem só os gritos, tem também a participação em massa do povo cantando, porque cultura também é resistência e muito importante para os nossos movimentos. Paulinho, segue para o Nordeste.
Que maravilha. Então, nós temos aqui algumas cidades do Nordeste, vocês que nos acompanham. Se alguém for de Natal, o ato começa às 8h30 na Praça das Flores. Se alguém aqui for de Maceió, a concentração é às 9 horas, lá no bairro Pajuçara, em frente ao Clube do CRB. Em Salvador, o ato vai ser no Farol da Barra, aquela paisagem tão bonita. A partir das 9 horas vão ter uma série de serviços sendo realizados e prestados aos trabalhadoras e trabalhadores, e às 15 horas um ato político e cultural. Em Fortaleza, a partir das 9 horas, lá na Areninha Pirambu. E em São Luís do Maranhão, tem outras cidades ainda, mas vou falar dessas. Em São Luís do Maranhão, às 16 horas, lá na Praça Deodoro, vai ter o ato também político e cultural. Então, vocês que estão aqui nos seguindo, nos acompanhando, né? Eu acho que a gente sempre no programa tem essa coisa de uma tarefa para casa, né? Acho que é coisa de professor que tem mania de passar a tarefa, né? Eu acho que a tarefa desse nosso programa de hoje é procurem saber os atos na cidade de vocês. E quem puder, participe, né? Não só participar, divulga o ato, convida a gente para ir, faz caravana, participemos dos atos do 1º de maio. Então, a gente quer aqui agradecer, né, a participação do Valmir e da Larissa neste programa de hoje. Foi muito bom a presença de vocês. Acho que nos dá gás, nos dá força para este 1º de maio. Agradecer ao Luiz Felipe, que dividiu comigo a condução deste programa. Agradecer a cada um de vocês que estão em casa, nos assistindo. Então, divulga a mensagem que a gente passou aqui. Vamos pensar, né, como que a gente pode construir e retomar essa coletividade. E aí, para nos ajudar a encerrar e finalizar esse programa de hoje, a gente quer convidar o nosso querido irmão Marcelo Barros para fazer sua fala e finalizar esse nosso programa. Um cheiro em cada um de vocês e até mais. Marcelo, com você a palavra. Queridos irmãos e irmãs, que tema, assunto instigante, desafiador hoje. Nós vivemos numa sociedade do desemprego, do subemprego, da desocupação, de uma multidão de gente descartável, e enquanto milhões vivem uma insegurança alimentar, insegurança de vida, e toda essa crise que o mundo de hoje produz, o que nós estamos assistindo é uma minoria ínfima, uma elite da humanidade que triplicou suas riquezas. E a cada dia isso aparece mais violento. Para muita gente, isso não tem nada a ver com a fé e com a espiritualidade. O Papa Francisco diz que tem. Diz que tem e diz por que tem. Porque se existe Deus e Deus é amor, o louvor de Deus, a intimidade com Deus tem que nos levar a transformar o mundo num mundo de amor social político, de amor efetivo. Os papas mais recentes, como João Paulo II, escreveu uma carta sobre o trabalho, Labore Exercens, onde dizia é muito importante resgatar a dignidade do trabalhador. Compreender que todo trabalho humano é uma cooperação no ato criador de Deus. Nós somos co-criadores, co-criadoras. Nós somos criadores com Deus. E nós todos somos chamados, então, a nos unir como classe trabalhadora. Não é real dizer isso passou, isso está superado.
As realidades são outras, os desafios são novos, numa sociedade da informática, da automação, onde parece que o trabalho humano se torna dispensável, onde o robô e apertar um botão faz tudo, mas nada substitui o sentimento, o amor, o coração humano. E nós somos chamados para encantar o mundo com isso. Viva o povo trabalhador, viva o trabalho de nossas mãos, de nossas mentes, de nossos corpos, que restauram e continuam o ato criador de Deus, e vamos juntos, sempre avante, mãos unidas, corações unidos, para transformar esse mundo. Grande abraço. Obrigado, Marcelo, pelas suas palavras. Então, encerrando, gente, agradeço de novo a participação de todos, todas e todos, e peço para o Valmir nos dar a bênção final, sua palavrinha final, nos dá a bênção, e aí nós nos despedimos. Até o próximo Com Quem Estamos Juntos. Valmir. Eu falava do resgate da teologia do trabalho. Então, a gente sempre lembra que o companheiro Jesus, sempre que quis falar de seu pai, falava dele como trabalhador. Ele era a videira e o pai era o agricultor. Né? O pai que trabalha, uma mãe, o espírito, a Ruá, que trabalhou para construir esse mundo, soprar tudo, trabalhadora. E de Jesus se diz, não é ele o filho do carpinteiro? A gente conhece a sua família, são famílias de trabalhadores. Então a gente pede a esse companheiro, a sua família, que é a Ruá, trabalhadora para construir esse mundo bonito, ao pai, que é o agricultor, e a mãe também, vamos lembrar da mãe do companheiro Jesus, que vivia numa colônia favela, uma menina da favela de Nazaré. A gente pede o axé, a força de todas essas forças, do Deus que trabalha e que está junto da classe trabalhadora, para caminhar com a gente, para seguir com a gente nessa luta. As mãos dos pobres parecem com as mãos operárias de Deus, são mãos calejadas no eito, como as mãos operárias de Deus. São mãos calejadas no eito, como as mãos calejadas de Deus. Esse Deus trabalhador nos abençoe, dando muita força. E que no dia 1º de maio, que a gente lembra aquele que o ajudou a criar o seu filho como classe trabalhadora, dentro de uma oficina, dentro de uma carpintaria, que a gente esteja na rua, comungando da força do Deus trabalhador. Amém. Axé.